sou psicóloga, trabalho há quase 10 anos com pessoas com autismo. Eu comecei trabalhando numa escola e aí trabalhei 2 anos e meio nessa escola. Era uma escola de inclusão, então assim, 1/3 da escola tinha alguma deficiência. E foi onde assim, ganhei muita experiência, né? Mas eu sentia muita falta de fazer esse trabalho junto com a família, né? Porque na escola a gente tem um recorte da criança, né? Então eu fui buscar essa formação mais voltada para o desenvolvimento da família. Então a escola era muito voltada para habilidades cognitivas. Então a estimulação era muito forte para a criança aprender a ler, escrever, né? E a gente percebia que as crianças com algum transtorno, com algum atraso no desenvolvimento, tinham questões emocionais que são anteriores a esse desenvolvimento cognitivo, né? Então a partir daí eu fui buscar estudos e experiências mais voltados para esse desenvolvimento familiar, para essa construção de uma base emocional mais sólida. Conheci um terapeuta americano que tinha um trabalho todo voltado para o desenvolvimento familiar, isso eu ainda estava na escola. Então eu fiz o curso dele, ele fez um curso aqui no Brasil. E eu fiquei encantada com a metodologia e aí eu consegui passar 3 meses lá nessa clínica com ele. Então eu tive essa experiência fora do Brasil que me abriu assim muitas portas e que me ensinou muito do que eu sei hoje. Nesse processo eu conheci a Tuti, comecei a atender o filho dela, o Diogo, e aí a gente sempre conversando, né, falando muito desse sonho de ter um espaço e de poder receber as crianças nesse espaço, de levar esse atendimento para mais pessoas. E aí foi como eu cheguei aqui. Então a gente entende que a regulação emocional é a capacidade da criança de sentir desconforto sem que isso prejudique suas relações, né? Então por isso que a gente vai para dentro da família, ajudar os pais a regularem essa emoção, eles antes, para depois guiar a criança dentro desse aprendizado, né? Então, como a gente está trabalhando com crianças que têm um atraso importante no desenvolvimento, a gente entende que essa base muitas vezes foi comprometida por questões iniciais da criança, né? Então, são crianças que têm uma dificuldade social, que não olham no olho, que têm uma dificuldade de comunicação. Tudo isso vai causando falhas no processo de regulação emocional. Então, a gente tem que identificar onde estão essas falhas e ir trabalhando dentro disso, né? Depois disso vai ter toda a estimulação cognitiva dessa criança para ela preencher as lacunas do desenvolvimento, né? O desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo. Mas a gente precisa estar sempre atento para essa base emocional, né? Então esse é o foco do nosso trabalho aqui. A criança vai ser capaz de tolerar as suas frustrações se o pai e a mãe forem capazes de tolerar as frustrações da criança. Então os adultos toleram antes. Um exemplo. Se eu estou com uma criança que está com uma dificuldade de escrita e ela tenta, ela não consegue e ela chora, né? Se a mãe antes fala, tá tudo certo, faz parte do processo, vamos continuar, essa criança aprende que a mãe conseguiu lidar com aquilo, então aquela emoção é tolerável. Esse projeto, né, que tem esse formato digital, a gente espera oferecer o máximo de ferramentas possíveis para essas famílias, né? Então, levar alguns conteúdos teóricos básicos e oferecer ferramentas práticas. Enquanto as crianças têm uma dificuldade gigante de errar, né, de frustração, então aquilo paralisa ela, né? Então, por exemplo, eu tenho muitas crianças com esse perfil, que são crianças mais controladoras, que querem o tempo todo estar dando ordens, tá na liderança, né, nessa posição de liderança, e são crianças que acabam ficando com as relações muito prejudicadas, né, e deixam de explorar muitas coisas, né. Então, o ganho que eu vejo com essas crianças, assim, é muito gratificante, né, de mostrar para essa criança que ela pode sair dessa posição de liderança, né, que ela pode se abrir para a liderança do outro e que ela vai aprender muito mais. O meu objetivo maior, assim, é potencializar o que essas crianças têm de bom. São crianças que têm muitas habilidades, e que muitas vezes tem barreiras que essas habilidades não aparecem, né?